Em casa, Pastorial, conheço esse menino já um diazinho desse aí, né? Eu tenho uma grande alegria, falei com ele agora há pouco. E Deus me mostrou uma questão de um trabalho que eu quero fazer não só com os jovens, mas e aí primeiro que eu não soube, você passou a sua disposição, você precisar, e tal, maravilha e tal. Aí eu falei, agora é meu pai. Mas eu consegui muitas intenções, aí o pastorial vai estar falando algo muito importante sobre libertação. E algo tão importante para uma vida vitoriosa. Vamos orar juntos aqui mais uma vez. Quero os irmãos, a Julinha aí, recebendo pelo pastor, para o nome de Jesus. Abençoa teu filho, Senhor. Abre as portas da palavra. Seja instrumento nas tuas mãos, que nós estamos dando em nome de Jesus. Aí, sabedoria, Senhor. Direcionamento, Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, Pai. Que cada palavra que sai da sua boca não seja direcionada para o seu sentido. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém, queridos. Pode sentar. Diga graças a Deus. Amém. Olha para o seu vizinho e diga para ele assim: você é incrível. Somos incríveis não por causa de nós, mas pelo Cristo que habita dentro de nós. Aleluia. No momento que você entregou a sua vida para Jesus, o Espírito Santo, ele veio fazer morada dentro de você. Jesus continua ao lado do Pai Celestial. Mas o Espírito Consolador, que é o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. E falando de libertação, eu quero falar um pouco hoje sobre libertação e cura interior. E só para a gente se conectar, eu quero te perguntar: quem aqui sofre antecipadamente com algum problema? Quem é que sofre antecipadamente? Quem que não suporta trabalhar com pessoas lentas, pessoas lerdas? É interessante que geralmente, não é regra, mas geralmente homens que têm problema de trabalhar com pessoas lentas acabam casando com uma mulher lenta. Não é regra, mas às vezes acontece. E por que acontece isso? Ou às vezes a esposa também é rápida, mas ele acaba, quando ele gera um filho, o filho dele é aquele filho mais devagar. Pai, você está muito... Para aí, pai, você está indo muito rápido. Vamos, menino, vamos. Porque toda pessoa apressada, acelerada, gosta de acelerar o outro. Já viu isso? Todo homem acelerado, ele quer estar acelerando todo mundo. Mas toda esposa acelerada, ela também quer acelerar todo mundo. E às vezes Deus faz essa pegadinha conosco. Coloca pessoas lentas ao nosso lado para nos ajudar a olhar para eles e dizer: Deus, é só o Senhor na minha vida. Porque se depender de mim, eu empurrar esse cara na ladeira para ele correr mais rápido que eu. E às vezes Deus faz isso para nos provar, para nos ajudar. Aquela pessoa lenta que está ao nosso lado, ela vai nos ajudar a ir mais devagar. Só que nós que somos mais acelerados, vamos ajudar ela também a andar mais rápido. Você está me entendendo assim ou não? Então, quando o Espírito
Santo, ele veio ser o nosso Consolador. Ele veio trazer para dentro de nós um equilíbrio espiritual, equilíbrio emocional. Aquele que é rápido demais, o Espírito Santo diz: vai mais devagar, querido. Você está querendo fazer a coisa muito na força do seu braço. Aquele que é lento demais, o Espírito Santo está dizendo: meu filho, vai mais um pouco mais rápido. Você está querendo atrasar a minha volta, atrasar a volta do meu filho. Então é preciso que nós entendamos o propósito de Deus para nós. E hoje, falando sobre libertação, eu quero que você entenda, nós, e eu tenho conversado com o pastor Arilson, a gente tem essa mesma visão. Nós não queremos que as pessoas fiquem possessas com demônios dentro da igreja. Não é essa a nossa visão de libertação. É claro que às vezes acontece e a gente expulsa, manda embora, e as pessoas nem percebem que a pessoa estava ali possessa. Outro dia eu fui fazer um atendimento de uma senhora, e geralmente tem mais 2 intercessoras lá nos ajudando. E aí, quando começamos uma oração, essa mulher manifestou uma entidade forte. A gente mandou embora, vamos procurar qual é o problema. Se você viajar e deixar lá na sua casa resto de comida espalhado pela casa, no quarto, na sala, quando você voltar, o que vai ter dentro da sua casa? Rato, barata, mosca, um monte de insetos. E aí você vai lá e sai matando aqueles insetos. Mata as baratas, tudo. Mas não tira o lixo. No outro dia, quando você levantar, o que vai acontecer? Está cheio de inseto lá de novo. Aí você vai lá e mata de novo. É assim a expulsão de demônios. Quando nós falamos de expulsão de demônios e libertação, são 2 coisas que andam juntas, mas são diferentes. Porque a libertação, na verdade, é você tirar o lixo de dentro da alma. Está cheio de inseto, você vai lá e tira todo aquele lixo. Bate lá um inseticida, limpa tudo. Pode até voltar uma outra barata, mas ela não tem alimento, ela vai procurar onde tem alimento. Então, demônios se alimentam do lixo que está dentro da nossa alma. Se a sua alma, como o pastor Paulo falou ali, a mentira, é um lixo na alma. A enganação é um lixo na alma. A fofoca é um lixo na alma. A pornografia é um lixo na alma. E os demônios se alimentam desse lixo. Mas quando você tira isso, o Espírito Santo vem com graça e faz a limpeza total. E aí você vai desfrutar a boa, a agradável e a perfeita vontade do Senhor para a sua vida. No livro de Gênesis, no capítulo 41, muitos têm uma visão errada em relação a si mesmos. E muitas pessoas, por ela ter uma imagem errada de quem é Deus, elas chamam Deus de Senhor, chamam Deus de Salvador, chamam Deus de Todo-Poderoso, chamam Deus de o justo juiz, e Deus é tudo isso. Porém, quando Jesus veio, Ele veio nos ensinar que Deus é Pai. Aleluia. Diga: Deus é Pai. Diga: Deus é Pai. A maioria de nós tivemos problema com os nossos pais.
Quando eu ouvi o meu pai dizer: filho, eu te amo, eu estava com 33 anos. Mas não que ele não me amava, ele me amava, mas ele não verbalizava isso. E eu passei 33 anos para ouvir o meu pai dizer: filho, eu te amo. E muitos aqui também vieram dessa situação. E aí tem uma certa dificuldade de dizer para o filho: filho, eu te amo. Por quê? Porque nós não aprendemos isso com os nossos pais. Agora, o Senhor Jesus, antes de começar o ministério dele, estava com cerca de 30 anos, quando ele é batizado nas águas, e ele vê o Espírito Santo descer do céu em forma de pomba, e ele ouve uma voz do céu dizendo: esse é o meu filho amado. E Jesus disse: essa voz não veio por causa de mim, essa voz veio por causa de vocês. Deus é Pai, e Ele te ama porque você é filho. Agora eu quero que você entenda: não tem nada que você faça que Deus vai te amar mais. Também não tem nada que você faça que Deus vai te amar menos. Deus te ama, você é filho. E como filho de Deus, você precisa assumir a paternidade de Deus na sua vida. Diga graças a Deus. Então, eu quero te falar hoje sobre a maldição do filho preferido. Gênesis capítulo 41, o versículo 51 diz: ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e da casa do meu pai. Deus me fez esquecer. Olha o 52. Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde eu tenho sofrido. Então, sempre que é pregado José na igreja, é enaltecido José como um grande herói. E realmente ele foi um grande herói. É enaltecido José como um tipo de Cristo. Assim como Cristo foi vendido por 30 moedas de prata, José também foi vendido, parece que por 20 moedas de prata. Isso não é pastor Paulo, é 30. Você foi vendido por algumas moedas de prata. José tem muito a ver com Jesus. É enaltecido que José era o filho amado do Pai, como Jesus também era o filho, ele é o filho amado do Pai. Então é enaltecido a vida de José quando ele venceu a sua carnalidade ali, né? Ele dominou os desejos da sua masculinidade, da sua juventude. Um homem que, além de um grande administrador, ele era um bom filho. Agora, eu quero falar de um lado obscuro de José hoje, que precisava de libertação, que precisava de cura na sua alma. José era um tipo de Cristo, e às vezes, hoje em dia, nós às vezes não temos conseguido dominar a dor desse lado sombrio, da nossa sombra emocional. E é por isso que homens gostam tanto de pornografia, porque é mais fácil canalizar a sua energia, fugir da pressão e ir para a pornografia. A pornografia, na verdade, é uma fuga da pressão do homem. E aí ele corre para a pornografia, se masturba, e depois ele se arrepende, e alguns choram, outros nem choram, e usa, isso aí é normal.
É normal, todo mundo faz isso. Eu quero dizer para você que não é normal, são demônios que estão alimentando da sua alma. Não sou eu que digo, mas se você pesquisar um Google aí, perguntar no site GPT, você vai ver que a pornografia ela está associada ao tráfico de drogas. Agora, recente, tivemos aí um desmantelamento do PCC. Na verdade, o Tarcísio já vem desmontando o PCC aí desde que ele assumiu o governo de São Paulo. Mas a pornografia ela está associada a tráfico de drogas. Então, às vezes, o crente ele não mexe com o tráfico, não é um traficante, mas se ele está alimentando a sua alma com a pornografia, ele está indiretamente alimentando o tráfico de drogas. Você está me entendendo, senhor? Sem contar os abusos que aquelas mulheres sofrem. E aí o cara chega em casa e ele acha que tem que fazer com a esposa dele o que ele viu lá nas cenas pornográficas. E isso nunca vai acontecer. Então, como cristão, nós precisamos conhecer um pouco a dor de José. José era o filho amado, o preferido de seu pai. E às vezes hoje nem sempre nós temos filhos preferidos. Mas a questão não é termos o filho preferido, é como os nossos filhos se sentem em relação ao amor que os pais demonstram a eles. Às vezes você tem 2 filhos e diz, não, eu amo meus filhos igual, mas eles se sentem amados igualmente. Esse é o problema. Eu venho de uma família de 3 irmãos. O meu pai, um homem muito cristão, muito religioso. Com 4 anos de idade, meu pai me colocava no palco para falar o Salmo 101 de cor. Meu pai era um homem que expulsava demônios, curava enfermos, fazia milagres. Mas meu pai era um homem que brigava com os vizinhos. E toda a cidade que meu pai mudava tinha um vizinho problemático. E aí ele vendia tudo e dizia, vamos embora porque esse vizinho aqui não presta. Você tem ideia, meu pai pegou um sítio aqui da 204. Com 8 anos eu tive hepatite. E aí meu pai vendeu o sítio para pagar, disse que era para pagar o hospital. Pegou 2 casas aqui no 2 de abril e comprou mais 5 alqueires na 204 mesmo. Pegou o dinheiro e foi embora para Minas. Chegou lá em Minas, ele tinha um vizinho problemático. Ele vendeu aquele local e foi para outro. Mas aonde meu pai ia, tinha um vizinho que era problemático. Será que o problema estava no vizinho ou estava nele? Estava nele, irmão. Meu pai nunca se submetia às autoridades da igreja. Se tornou presbítero. Mas de vez em quando ele tinha uma tribo. Vou mudar de igreja porque essa igreja aqui estão me perseguindo. Mas curava o enfermo, expulsava demônios, fazia milagres. Mas não era liberto. Não era curado emocionalmente. Se você não rompe financeiramente, tem alguma coisa errada aí. Porque Deus manifesta dizendo que Ele é o Deus de Abraão, lembra? Isaac e Jacó. Deus diz, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Abraão era pobre? Abraão era pobre? Jacó era pobre? Isaac era pobre? Não. Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Pastor, mas e por que a pobreza está enraizada dentro da igreja? Esse assunto para outro dia, mas é por causa da mentalidade de escassez. Se você mudar a sua mentalidade de escassez, você aumenta a sua prosperidade.
Aleluia. Agora, para entendermos a dor de José e ser o filho preferido do seu pai, nós precisamos voltar à infância de seu pai Jacó, o seu avô Isaac, o seu bisavô Abraão, o seu trisavô Terá. A Bíblia ela não menciona o nome das esposas de Terá. Ela não menciona quantas esposas Terá, o trisavô de José, teve. Mas, como a Bíblia não esclarece isso, mas nós lendo lá a gente entende, dá uma olhada em Gênesis capítulo 20, o versículo 12, a gente entende que, no mínimo, Abraão tinha, ou Terá tinha duas esposas, porque Abraão era filho de uma mulher, e Sarai era filha de outra mulher, mas os dois eram filhos de Terá. O interessante é que Terá teve muitos outros filhos. Como é que diz na sua Bíblia? Como é que diz aí? Na verdade, era também minha irmã, filho de meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser a minha mulher. Está vendo? Abraão está dizendo, olha, na verdade, essa mulher, ela é filha do meu pai, mas ela não é filha da minha mãe, ela é filha de uma outra mulher, e ela veio a ser minha mulher. Se você ler o livro de Gênesis todo, você vai ver que Terá, ele teve vários filhos e filhas, mas no meio desses filhos e filhas, ele tinha dois que eram preferidos dele. Dois filhos preferidos, o Abrão e a Sarai. Eles eram tão preferidos que o Terá falou para eles: vocês vão casar, vocês dois, os outros filhos eu vou dar herança para eles, eles vão embora, mas vocês dois vão morar comigo o resto da vida. E o Terá casou os dois irmãos, Sarai e Abrão. Sarai significa princesa. Abrão, pai da altura. E Deus disse para Abrão: sai da sua terra, sai do meio da sua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei. Mas o Terá não permitiu que Abrão saísse. O Terá foi com ele. E a Bíblia diz que com 205 anos o Terá morreu. E o Abrão continuou levando Ló. Então a Bíblia não menciona as esposas de Terá. Em outras palavras, o pai de Abraão era também pai de Sara, que naquele tempo ainda se chamava Sarai. Então o certo é que todos os filhos que Terá teve com as suas mulheres, Abrão e Sarai eram o preferido. Então no tempo de Terá, a cidade de Arã, como a cidade de Ur, era um centro de adoração a Namá, o deus sumério da lua. Abre a sua Bíblia em Josué capítulo 24, versículo 2. Inclusive o livro de Josué, ele traz a informação de que Terá era um idólatra. Josué capítulo 24, versículo 2. Quem amém diz achei. Josué 24, versículo 2. Achou aí, irmão? Então lê para nós. Então Josué disse ao todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Noá, Naor, habitaram além do Eufrates e servirão a outros deuses. E serviram a outros deuses. Observa que Josué está explicando para nós que Terá era um grande idólatra. E por isso que não foi difícil para Abraão ter o seu filho preferido. Abraão era
Terá. Agora, quando Abraão tem 2 filhos, desses 2 filhos, ele tinha um filho preferido. Mas não só os 2, a Bíblia diz que Abraão casou depois da morte de Sara, casou com Ketura, e Abraão teve filhos e filhas. Abraão teve muitos filhos. Mas a gente só lembra de quem? Do Isaac. Então, olha a repetição. Aquilo que você não perdoa, você repete. Você tem problema com o seu pai, você vai repetir esse problema na vida do seu filho. O pai tem problema com o avô seu, ele vai repetir na sua vida. Nós estamos sempre repetindo aquilo que aprendemos dentro de casa. Você já ouviu falar em doenças hereditárias? Quem já ouviu falar sobre isso? E aí você vai, alguns médicos dizem que é uma doença hereditária. Só que você sabia que biblicamente não existe doenças hereditárias? Pastor, mas o fulano aconteceu assim, aconteceu. Toda doença é aprendida dentro de casa. A pessoa aprende a ficar estressado com quem? Com o pai, com a mãe, que não tem paciência. A pessoa aprende a ser ansioso, ansiosa com quem? Com o pai, com a mãe. Ela aprende a ter pressão alta, a ter pressão baixa. Essa semana tenho 2 sobrinhos que é uma bênção, são os filhos para mim também. E aí eu fui deixar eles em casa, aí o pequeno falou assim: ô tio, você sabia que a minha mãe toma remédio para dormir? E disse a ele: manda ela passar um atendimento comigo, que ela vai tomar remédio mais não. 6 aninhos, o tio, a minha mãe toma remédio para dormir. Ele está achando que isso é certo ou errado? Na cabecinha dele, isso já é errado. Mas o que a mãe está ensinando para ele? Que quando ele crescer, ele vai precisar tomar remédio para dormir. E aí diz: não, a minha mãe era assim, meu pai era assim. É uma doença hereditária. Não é, irmão, é aprendido dentro de casa. Então essa ministração é para você entender o que é libertação, o que é cura, para tirar a sujeira, a podridão dos seus ossos. Então Abraão tinha 2 filhos, tinha vários filhos, ele tinha um preferido que era Isaac. E aí nós temos uma cena da infância de Isaac que marcou muito a vida dele. O Isaac, ele tinha cerca de 5 para 6 anos quando ele foi desmamado. Querido, uma criança de 5 ou 6 anos, ele já lembra muita coisa depois de adulto, sim ou não? Eu lembro de coisa que eu tinha 4 anos de idade. Agora presta atenção, o irmão mais velho de Isaac chamava Ismael. Ele estava com cerca de 15 anos. Eu acredito que o Ismael, como ele tinha um irmãozinho pequeno, eu acredito que o Ismael brincou muito com o Isaac. Jogava o Isaac para cima, carregava o Isaac nas costas, ia tomar banho no riacho com o Isaac, ajudava a tirar leite ali, mostrava para o Isaac como é que funcionava. O Isaac era o filho preferido, mas o Ismael era o filho mais velho. E agora, aos 5 para 6 anos, o Abraão dá uma festa, que era o desmame do seu filho Isaac. E quando esse desmame acontece, ele vê, a Sara vê o Ismael zoando com Isaac. Já viu um irmão zoar com o outro? Quem já viu? Já viu um irmão tirar onda com o outro? E às vezes fazer o outro chorar de tanta zoeira que faz. Quem já viu fazer isso? Conheço gente assim, né? O Ismael tirou onda com Isaac, zoava com ele. E a Sara viu aquilo, irmão, ela virou uma arara. Pode parar.
ele jamais será herdeiro. Dá uma olhada em Gênesis capítulo 21, o versículo 8. Gênesis 21, versículo 8. Quando Isaac cresceu, estava para ser desmamado, Abraão preparou uma grande festa para comemorar a ocasião. Sara, porém, viu Ismael, filho de Abraão, e das servas egípcias, Agar, caçoar do seu filho Isaac. E disse a Abraão: livre-se da escrava e do filho dela. Ele jamais será herdeiro junto com o meu filho Isaac. Olha que dor no coração do pai Abraão, olha que dor no coração do Ismael, olha que dor no coração do Isaac. O Isaac com 5 para 6 anos, aquele irmão que era referência para ele. O Isaac vê o irmão dele ser expulso de casa e nunca mais ele viu. Eu imagino quantas vezes Isaac chegava e disse: mamãe, cadê Ismael? Nem me fale de Ismael aqui dentro de casa. Você está proibido de mencionar esse nome aqui dentro de casa. E às vezes o Isaac ia com o pai dele e disse: papai, por que eu não vou brincar mais com Ismael? E o Abraão talvez dizia: meu filho, foi um erro meu e da sua mãe. Quando você crescer, você vai entender sobre isso. Não foi difícil para Abraão expulsar Ismael, porque ele tinha sido treinado pelo pai enterrado. Agora, presta atenção, olha aqui para mim, não dorme não, o futuro do seu vizinho, meu irmão, acorda aí, irmão. Se você ler o texto, você vai ver que Ismael se tornou um frecheiro, se tornou um caçador, se tornou um homem valente, um homem guerreiro. O Ismael chegou a construir cidades e descendentes reis saíram de Ismael. Isaac se tornou um homem pacato, um homem pacífico, um homem que criado mais ali junto com a sua mãe. E o tempo vai passando, Sara morreu, Isaac casou então com uma mulher muito bonita chamada Rebeca. 2 anos de casamento. Aliás, depois de 20 anos de casamento com Isaac, Rebeca ainda não tinha dado à luz. Foram 20 anos. Rebeca era estéril. E durante 20 anos, o Isaac orava pela vida de Rebeca para ela gerar filhos. E naquela época o homem poderia ter arrumado outra mulher. Ele viu seu pai, ele não viu, mas ele soube, né, que seu pai tinha tido outra mulher. Mas ele viu a dor daquele filho ser expulso de casa. E o Isaac não quis repetir isso. Então ele passou 20 anos orando pela sua esposa. Quando Isaac completa 60 anos, Gênesis 25, o versículo 26, nasceram 2 filhos. E Jacó, Isaac deu o nome deles de Esaú e Jacó. E aí você vê que Jacó, ou Isaac, eram 2 filhos. O Esaú, ele veio com a personalidade do Ismael. O Jacó era a personalidade do Isaac. O Jacó era aquele homem pacato, aquele homem pacífico, ficava mais em casa, gostava de estar cozinhando, gostava de estar perto da mãe, aprendendo sobre cozinha. O Esaú já era aquele filho estressado, gostava de ir para o campo, com flecha na mão, de matar animais. De quem é que Isaac gostava mais?
do Esaú. Por quê? Porque no inconsciente de Isaac, aquele menino refletia o seu irmão mais velho, que foi tirado dele lá na infância. Então Isaac trouxe o Esaú para perto e canalizou todo aquele amor que ele tinha pelo seu irmão Ismael. Ele canalizou isso pelo seu filho Esaú. E muitas vezes os pais têm feito isso. Filhos preferidos. O seu filho tem uma linguagem de amor diferente da sua. A sua esposa tem uma linguagem de amor diferente da sua. Às vezes você nem sabe qual é a sua linguagem de amor. E você precisa descobrir isso. Você está me entendendo, senhor? Agora o Isaac vê os seus filhos crescerem. E era notório. Os empregados, os servos dentro de casa viam que o Esaú era o preferido de Isaac. E o Jacó cresce nesse ambiente. E nesse ambiente o Jacó se torna adulto aos 40 anos. Ele compra a primogenitura do seu pai. O Esaú já se casou com 2 mulheres. O Jacó continuava solteiro dentro de casa. E essas mulheres começaram a dar problema para Rebeca. Rebeca chama Isaac e diz: Isaac, não permita que Jacó case com essas mulheres como Esaú. Porque essas mulheres, as filhas de Et, elas são muito problemáticas. O Isaac envia Jacó para a casa de um parente chamado Labão, porque o irmão dele tinha proibido, tinha feito um voto que iria matá-lo. Isaac já estava cego, e ele dá a bênção para Jacó e Jacó vai embora. O Esaú, vendo que as mulheres dele não agradavam, ele foi e arrumou mais uma filha de Ismael, da descendência de Ismael. Agora presta atenção, o casamento de José, de Jacó, foi um casamento muito conturbado. Ele casou com uma mulher, na noite de núpcias não tinha energia, e a mulher estava com véu na cara. Provavelmente os corpos delas eram parecidos, eram 2 irmãs, e ele vai para lá, tchaca, na muchaca, e quando ele acorda de manhã, ele olha quem está do lado dele, a Lia. E na Jacó era analfabeto, né? Porque você sabe que Jacó, a Bíblia diz que Jacó amava Raquel e não Lia. É brincadeira. Agora que caiu a Bíblia, tem alguns que vai cair só na quarta-feira. É só. E aí Jacó casou com aquela mulher, revoltado, procura o sogro diz: aqui não acontece não, irmão. Primeiro a gente casa mais velha, você não sabia disso não? Poxa, mas por que o senhor não avisou? Pois é, agora fica com ela 7 dias e depois eu te dou a outra. Você vai trabalhar mais 7 anos para mim. E ele trabalha mais 7 anos. Depois de 14 anos, o Labão chama ele e diz: ô Jacó, quanto que você quer ganhar, cara? Porque eu tenho visto que você tem trabalhado esses 14 anos de graça para mim. Desde que você começou a trabalhar para mim, eu só tenho prosperado. E você já é pai de vários filhos. Então assim, eu quero... Quanto você quer ganhar? Aí Jacó fala para ele assim: Labão, eu vou passar no meio das ovelhas brancas, e todas as ovelhas negras, filhote negro que tiver no meio, vão pegar para mim. O Labão disse: confirmado, até porque ovelha branca é raro nascer um filhote escuro. Aí eu vou passar no meio das cabras, e aquelas cabras salpicadas, eu vou pegar para mim. Ele disse: bacana, porque cabra vermelha raramente vai nascer um filhote salpicado.
E eu vou passar no meio das vacas, tudo branquinha, e as que estiver malhada, eu levo para mim. O Labão falou: cara, tira esse dia de folga, tira 3 dias de folga com a sua família, faz um churrasco com a sua esposa, com os seus filhos, e aí daqui a 3 dias você volta para pastorear o gado e recolher os negócios. Aí o Jacó foi para casa feliz, irmão. A Rebeca, as esposas dele, a Raquel, mas ali, o que aconteceu, Jacó? Seu pai deu folga para mim. Jacó, tem uma coisa errada, porque papai não dá folga para ninguém, não. Não, seu pai deu folga, eu estou tranquilo. Inclusive, daqui a 3 dias, eu vou passar no meio do rebanho para pegar o meu salário. Eu acredito que Rubens, sendo o filho mais velho, pai, você vai me dar uma ovelha? Vou, filho. Você vai te dar uma ovelha também. Você vai sair comigo, Rubens. E nós vamos passar lá para pegar as ovelhas. 3 dias depois, o Labão, ele manda Jacó ir para casa e pega os filhos dele e fala: ó, passa correndo no meio das ovelhas, tudo que foi escuro, tira e põe a 3 dias de distância de Jacó. Tudo que for malhado e mudado, tira e põe a 3 dias de distância. Tudo que for salpicado entre as cabras, tira e põe a 3 dias de distância. Agora eu imagino Jacó aqui abraçado com Rubem, conversando com ele, com aqueles outros meninos atrás, e ele chegando para procurar as ovelhas. Quando ele chega aqui, olha, irmão, não tinha uma ovelha escura. O Jacó olha para aquela situação e o filho diz: papai, e a minha ovelha? Se meu filho, se eu voto mais esperto do que eu. E aí o Jacó, ele tem uma visão. Ele pega ramos de aveleira, ele descasca os ramos da aveleira e ele coloca dentro do bebedouro quando as ovelhas vêm beber água. E diz a Bíblia que quando ele coloca nas ovelhas mais fortes e os carneiros cobrem as ovelhas, e as ovelhas olhando para aquelas árvores ali descascadas, aqueles galhos, elas começam a parir filhotes escuros. Ele coloca para as cabras, elas começam a parir filhotes salpicados. As vacas começam a parir filhotes malhados. E Jacó se tornou mais rico do que o pai dele, Isaac, que herdou toda a herança do seu pai Abraão. Diga graças a Deus. Agora, o casamento de Isaac, então, assim como José. Então Jacó tinha 12 filhos, 12 homens e uma menina. Irmão, pense comigo. Numa casa onde tem 3 rapazes e tem uma menina, qual é a preferida? A menina. Agora, numa casa onde tinha 12 filhos homens, quem deveria ser preferido? A menina. Mas por que Jacó preferia o Isaac, ou o José? Porque o José era a personalidade do seu pai Isaac. Lembra, o Jacó não tinha muito relacionamento com o seu pai. Ele tinha relacionamento com a mãe. Mas agora ele olha para o seu filho José, e o José tinha a mesma personalidade do Isaac. Então o Jacó começa a se ter o filho preferido dele, que era o José. E no meio de 12 filhos, irmão, o Jacó vai e faz uma túnica talar, 12 cores, manga longa, uma túnica linda. O próprio Jacó tece a túnica de 12 cores. O pessoal vem à tarde do trabalho, trabalhando o dia todo naquele sol da Palestina, que aqui ontem estava quente ontem o dia. Agora imagine a Palestina. E os irmãos vêm do meio do mato lá naquele calorzão, e Jacó
Isaac sai, o José sai todo festeiro. Vocês viram o que o papai fez para mim? Como é que é? Papai fez, vocês gostaram? Olha que eu estou lindo. Dou uma rodada para vocês verem. Irmão, se fosse seu irmão, a gente quer acusar os irmãos de Jacó, mas se coloca no lugar deles, irmãos, os irmãos de José. Se coloca no lugar deles. Você ia ter vontade de sair ralando a cara de José na parede. Os irmãos dele ficaram irados. E aí ele já chega e diz: eu tive um sonho. Eu sonhei. Você não vai para o campo nos ajudar? Então, eu tive um sonho, né? Que sonho? Eu estava no campo com vocês. E a gente tinha 12, cada um pegava um feixe. Só que quando eu colocava o meu feixe em pé, o feixe de vocês se dobrava e curvava diante do meu. Os caras já estavam pilhados com o irmão. E ele dá conta um negócio desse, cara. Era para arrancar macaco do outro. Mas o Jacó tinha esse filho preferido. Então José foi vendido pelos irmãos do Egito. A gente não vai entrar em detalhe no texto. Mas o texto que nós lemos é que depois de 13 anos, José sai da cadeia, se torna governador, mais ou menos aos 40 anos. Ele tem os filhos, e ele já era para ser um homem maduro, sim ou não? Porque 40 anos, irmão, emocionalmente, 30 anos ele se tornou governador do Egito. Então ele teve seus filhos. E ele colocou o nome do primeiro, meu filho, chama Manassés, porque Deus me fez esquecer o sofrimento que eu passei na casa do meu pai. Agora, será que ele esqueceu mesmo? Porque às vezes você diz assim: não, eu já perdoei, pastor, mas você esqueceu. A gente lê o texto e pensa: José esqueceu. Dá uma olhada, José estava com cerca de 40 anos. Gênesis 42, versículo 7. Gênesis 42, 7. Os seus filhos já estavam com cerca aí de 7 anos. Gênesis 42, 7. José, vendo os seus irmãos, ele o quê? Ele reconheceu-os, mas portou-se como estranho para eles. Falou-lhes asperamente e perguntou-lhes: de onde vindes? E responderam eles: da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. Segura aí, não fecha a Bíblia não, segura aí, vai para mim. Ele não tinha esquecido? Ele não tinha esquecido, irmão? Quase 20 anos depois, ou mais de 20 anos depois, 13 anos ele ficou escravo, irmão. Na verdade, eu fiz mais há 22 anos depois, ele reconhece os irmãos. Se fosse eu ou você, cairia abraçado com aqueles irmãos. Mas José trata eles asperamente, trata eles com raiva, trata eles com pé na orelha. Mas ele não tinha esquecido. Só que na hora que ele vê os irmãos, a dor da infância volta toda novamente. Ele diz: olha os miseráveis aí. Irmão, agora imagine quantas pessoas vendendo no Egito, e aqueles irmãos foi cair justamente na banca de José. Tantos dias que José estava fazendo outras coisas, mas naquele dia ele tinha que estar ali naquele horário, naquele local. Jesuscidência. Às vezes você fala: isso aqui é coincidência. Irmão, não é coincidência não, é Jesuscidência. Porque
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que hão de herdar a salvação. Diga graças a Deus. Aqueles irmãos poderiam ter ido em qualquer outra fila, mas eles foram na fila de José. E José olha lá e diz: cara, olha só, rapaz. 22 anos depois, os miseráveis estão aqui comprando, olha só. Ah, mas eu vou aprontar com eles. E José chega e fala com eles por intérprete. O intérprete não sabia de nada, irmão. E o intérprete fala com eles com grosseria mesmo, para humilhar, tratar asperamente. Estava dizendo: eu vou falar com eles que é para humilhar eles mesmos. Dá uma olhada no versículo 17, 42, 17. Então José fez o quê? Então José fez o que com eles? José fez o que com eles? Colocou eles na prisão. 22 anos sem ver os irmãos. Agora José coloca eles na prisão do Egito. Você imagina aqueles homens presos lá na prisão? Esse cara, o Rubem, o que aconteceu? O Simeão disse: cara, não sei, o homem foi grosso com a gente, falou umas coisas estranhas e nos mandou prender. Você sabe que o touro em terra estranha berra que nem vaca. E aqueles irmãos ficam ali presos 3 dias, comendo comida da prisão e sem saber quem era que ia buscar um advogado para eles. Aqueles 3 dias também representam os 3 dias que Jesus morreu e ressuscitou aos 3 dias. Está tudo conectado. Aqueles 3 dias representam também os 3 dias que José teve um sonho lá no calabouço. E eram 2 homens que José teve um sonho. Um era padeiro, Jesus é o pão da vida. O outro era o copeiro, que dava o vinho, que representa o sangue de Jesus. 3 dias o padeiro foi morto. E diz o texto que as aves comiam a carne do padeiro, no sonho dele. Jesus é o pão da vida que nos alimenta. A Bíblia está conectada, você precisa aprender a ler a Bíblia fazendo conexões. Você está me entendendo, senhor? Mas o vinho é o sangue do Cordeiro que nos tira todo o pecado do mundo. Versículo 18: no terceiro dia, José lhe disse: sou homem temente a Deus, façam o que direi, e viverão. Imagine se não fosse. Temente a Deus, ele botou os irmãos 3 dias na prisão. Imagine se não fosse temente a Deus. É por isso que de vez em quando você vê alguns irmãos querendo botar o outro na cadeia. De vez em quando você vê os pastores brigando na internet com o outro aí. Você vê os líderes esculhambando o outro. Normal, faz parte. Olha o versículo 19: se são mesmo homens honestos, escolham um dos seus irmãos para continuar preso. Os demais podem voltar para casa com cereais para os seus parentes que estão passando fome. José sabia que os parentes dele estavam passando fome. Mesmo assim, ele manteve os irmãos presos por 3 dias. Mesmo sabendo que os seus sobrinhos, as esposas dos seus irmãos, o seu pai,
Estava passando fome, José prendeu os irmãos por 3 dias. E aí ele fala: agora eu quero que vocês escolham entre vocês. Um de vocês vai ficar preso e vocês vão voltar para casa. Irmão, pense na dor desses irmãos escolher um deles para ficar preso. O inconsciente de José estava dizendo assim: você sofreu. Lembra quando eles prenderam você dentro do poço? Lembra quando você foi preso lá pelo Potifar? Agora é a sua vez. Deixa eles presos aí. Então o próprio Simeão se disse para os irmãos: cara, vocês vão, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar preso. Agora eu quero que você pense, imagine comigo, aquela comitiva chegando em Canaã, as crianças com fome, as esposas, as mães angustiadas, e de repente elas veem uma poeira levantando lá no deserto, e aquela poeira subindo, uma corre e diz: olha, nossos maridos estão vindo com pão. E aquela garotada faz a fila, começa a festejar, começa a rir, começa a se alegrar, porque os pais estão trazendo comida. E os pais chegam, montados nos seus jumentos, começam a descer o saco de mantimento, e a garotada em volta, querendo comida, e as mães vão ajudando a descarregar aquilo, o saco vai descendo. E os filhos de Simeão: mamãe, cadê papai? Eu não sei, filho, vamos descarregar, vamos ajudar a descarregar, e ajuda. E as crianças de Simeão dizem: mãe, e o pai? Eu sei, filho, vou falar com o Rubem. Ô Rubem, cadê o Simeão? Eu acredito que o Rubem cai uma lágrima no olho. Disse: o Senhor está preso. Mas o que ele fez? Eu não sei. O Rubem me conta o que o Simeão fez para estar preso. A gente tem como advogado lá no Egito. O Rubem disse: eu não sei, nós ficamos presos 3 dias. E o Senhor da terra falou que se a gente não levar o Benjamim de volta, a gente nem vai ver a face dele. O Jacó chega e diz: como é que é? O Simeão está preso. Pai, o Simeão está preso. E se a gente não levar o Benjamim, pai, além de não soltar o Simeão, nunca mais a gente vai poder comprar comida no Egito. Irmão, Jacó já estava velho, cabelos grisalhos. E o Jacó gruda o Benjamim e disse: vocês não vão levar o meu filho. Foi por causa de vocês que a gente já perdeu o José. E um olha para o outro e diz: o nosso pecado está nos achando. O nosso pecado nos achou. Bem que a gente não olhava nos olhos do José, porque jogando ele dentro da cova. E agora nós estamos pagando por isso. E a comida foi acabando. Os dias foram passando. Os meses foram chegando. E de repente a dispensa de um diz: olha, acabou a comida. O Jacó chama os irmãos e diz: meus filhos, a comida está acabando. E ele disse: papai, o Senhor lá no Egito falou que se a gente não levar o Benjamim,
nós não vamos comprar comida. E o Jacó, depois de lutar muito com ele mesmo, ele libera o Benjamim. E eles vão para o Egito novamente. E novamente eles caem na banca de José. E quando José vê eles, dá uma olhada no versículo 24. 42, 24. José se afastou dos irmãos e começou a chorar. Quando se recompôs, voltou a falar com eles. Escolheu Simeão, mandou amarrá-lo diante dos seus irmãos e prendeu eles na frente dele. A lembrança que o Rubem levou, que os irmãos levaram, é ver Simeão amarrado, irmão. Eu penso que aqueles caras nem dormiam à noite. Eu penso que eles acordavam, iam para o trabalho e voltavam, e quando eles iam dormir, eles viam aquela cena de Simeão amarrado. E aquilo incomodava a alma deles. Agora aqui que entra memórias afetivas. Dá uma olhada no capítulo 43, o versículo 11. Então Israel, seu pai, lhes disse: se tem que ser assim, que seja. Coloque alguns dos melhores produtos da nossa terra na bagagem e leve-no como presente ao tal homem. Diga comigo: um pouco de bálsamo, diga um pouco de mel, algumas especiarias de mirra, algumas nozes de pistaches e amêndoas. Jacó disse: prepara um presente. Nós estamos na escassez, a terra está na miséria. Mas o que nós temos aí, amor? A Lia disse: olha, ainda tem um pouco de pistache, ainda tem algumas amêndoas. Pega um pouco de bálsamo, faz um pacote e coloca dentro desse pacote um pouco de bálsamo, um pouco de mel, põe algumas especiarias e mirra, põe pistache, põe amêndoas. E quando vocês chegarem lá, encontrar o Senhor, dá de presente isso para Ele, porque Deus vai fazer algo acontecer. Lá uma olhada no versículo 25, Gênesis 43, 25. Eles então prepararam o presente para a chegada de José ao meio-dia, porque ficaram sabendo que iriam almoçar ali. Quando José chegou, eles o presentearam com o que tinha trazido e fizeram o quê? Fizeram o quê? Fizeram o quê? Se curvaram diante dele. Cumpriu o sonho de José? Cumpriu o sonho de José? Sim. Cumpriu o sonho de José? Sim. José recebe o presente da mão deles e José vê eles se curvando diante dele. E quando José vê eles se curvando diante deles, então José lembra dos sonhos da sua infância. E agora José olha para eles, pega aquele presente e José sai. Quando José abre aquele presente, o cheiro do bálsamo entra pelas narinas de José.
E José se lembra lá da sua infância, quando seu pai dava banho nele, pegava o bálsamo e colocava sobre a cabeça dele, ungia ele com aquele bálsamo. José se lembra quando seu pai pegava ali aquela amêndoa, molhava naquele mel e colocava na boca de José. As memórias afetivas começam a vir com muita intensidade. José olha para aquele pistache e ele se lembra de quando o pai pegava aquele pistache, molhava no mel e dizia: José, come mais um pedaço que vai te dar força. E José não aguenta. E José sai para o ambiente e chora novamente. Mas ele olha para aquele pouco de bálsamo, acredita que ele vai para casa, ele toma banho. E ele unge a cabeça dele com o bálsamo. E ele manda os irmãos ir para a casa dele para comer. E quando José entra no ambiente, ele está com o cheiro que ele tinha na infância, o cheiro do pai. Aleluia. Os irmãos olham um para o outro e dizem: o que está acontecendo? Eles sentam à mesa, José manda colocar a porção dobrada para Benjamim. E eles começam a comer, mas aquela comida nem entra, irmão, porque eles estavam angustiados com tudo. Já viu uma pessoa angustiada a comer? Ela nem fome tem, ela olha para aquele manjar, aquele banquete ali, e eles ficam ali com o coração atrito, dizer: cara, o que vai acontecer agora? E José olha para o irmão e diz: se esse é o vosso irmão Benjamim, esse é o nosso irmão. Ele diz: sai todos os egípcios. E quando sai todo mundo, José começa a chorar desesperadamente. Mas José chora com tanta altura que o choro deles chega lá no palácio do faraó. E quando ele começa a chorar, os irmãos não entendem. Ele fala: eu sou o irmão José de vocês. Não foi vocês que me venderam para o Egito, mas foi Deus que me enviou para cá para preparar o caminho para alimentar vocês novamente. Glória a Deus, glória. Às vezes, irmão, acontece coisas na nossa vida que a gente fica procurando: por que eu? Tinha que ser comigo. Por que eu estou passando por essa situação? Para de perguntar por quê. E diga: Deus, o que o Senhor quer me ensinar com essa situação? Eu atendo pessoas toda semana, atendi uma doutora essa semana, e a doutora estava dizendo que lá no casamento dela, ela está sendo muito humilhada. Eu disse: não, irmã, ela não está sendo humilhada. Pastor, o senhor não conhece o marido que eu tenho. Meu marido é isso. Ela foi falando do marido dela. Eu disse: olha, o problema é que a senhora é muito orgulhosa. Porque toda vez que você acha que está sendo humilhado, não é que você está sendo humilhado, é que o seu orgulho está sendo confrontado. E a Bíblia diz, e vamos passar um pouquinho, né? Você vai pegar. A Bíblia diz que Deus mora no alto e sublime trono, mas Ele habita com um coração humilde, com um coração contrito. Mas a Bíblia diz que Deus resiste os soberbos. É mais ou menos aqui assim, olha para cá. Aqui. É o soberbo, solta aí. O soberbo, ele quer vir, vem. E Deus está resistindo o soberbo. O soberbo quer vir, vem. O soberbo quer vir, Deus está não vai vir. Deus resiste ao soberbo. Você está me entendendo, senhor? Muitas vezes Deus quer dar algo, mas aí a pessoa, o orgulho cresce, Deus põe a mão no peito dele e diz: você não vai sair daí não. Você é muito orgulhoso. Agora, quando a pessoa se humilha,
A pessoa se humilha, é como Deus pega ele aqui e sai empurrando ele, sai correndo com ele. Deus vai levando ele, porque Deus abençoa os humildes. Aplauda Jesus bem forte. Todas as vezes que você se sentir humilhado, é o seu orgulho que está sendo confrontado. A Bíblia diz: humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. Agora o problema é que, se eu me humilhar, irmão, se eu me humilhar, quem é que vai conseguir me humilhar? Ninguém, porque quando a pessoa vem para me humilhar, eu já estou humilhado, eu já me humilho. Então eu já estou mais baixo que o porão de mirar para 3 palmos. Ninguém vai conseguir me humilhar. Quando eu me sinto que alguém está me humilhando, é porque o meu orgulho está sendo confrontado. E esse encontro confronta a gente. Confronta ou não confronta? Sim ou não? Então, deixa esse orgulho, deixa de lado. E se humilha na presença de Deus. Outro dia eu estou construindo lá na igreja, aumentando o salão lá, fazendo os banheiros, e aí eu saio do meu carro, fui na frente comprar uma material de construção, estacionei o carro assim, já uns 2 centímetros longe da calçada, encostado mesmo no meio-fio. Aí quando eu vou abrir a porta, eu olho, vi uns 3 carros atrás. Eu não, vou esperar esse pessoal passar, depois eu abro a porta do carro. Só que quando eu olho para frente, vi um senhorzinho, sabe aquelas bicicletas, sem luva, só com o guidão, e aí vi umas caminhonetas de frente também. Eu olho para ele, eu olho para trás, não é possível. Irmão, ele veio para cima do meu carro, porque o carro de trás fechou, o carro da frente fechou, e o guidão da bicicleta dele pegou ali da porta do passageiro até o para-choque, o para-lama traseiro. Fez um arranhãozinho assim, desse tamanho. Eu saio do carro feliz, sim ou não? Sim ou não? Sim, uma pipoca, né? Eu saio do carro com raiva. Irado! Eu sou ser humano, eu sou gente. Aí quando eu saio do carro, a minha vontade era de esculhambar com ele, irmão. Mas na hora que eu abro a porta do carro, o Espírito Santo me disse: isso foi coisa de segundo. Você vai gritar com ele mesmo? E se o dono do estabelecimento vai olhar e vai dizer: é assim que o pastor trata as pessoas que não é da igreja dele, é? De repente passou outro pensamento: e se a filha dele é da igreja, ele tem um parente que é da igreja, e amanhã a filha dele, um parente, vai lá para apresentar o filho, leva ele para ser testemunho da apresentação do filho. E quando ele chega, ele olha para você no palco e diz: esse pastor que gritou comigo, porque eu recebi o carro dele. Irmão, eu baixei a minha bola na hora, mas eu chamei: senhor, dá uma olhada aqui. Ele disse: o que foi? Eu disse: olha só, o senhor arranhou meu carro. Ele disse: não, isso aí eu só peguei a minha mão. O Espírito Santo disse para mim: baixa a sua bola. Então eu tinha uma escolha, irmão, 2 escolhas: ficar com raiva o dia todo irado porque arranhou meu carro, porque condições de pagar ele não tem nenhuma, xingar ele no meio da rua, esculhambar com ele. Ou eu tinha outra opção de dizer: graças a Deus, fizeram um arranhado novo no meu carro velho, e passar o dia feliz. Eu já entrei numa construção rindo.
Aí o dono olhou para mim e disse: o que aconteceu aí, pastor? Ele disse: rapaz, dá uma olhada lá. O velhinho arranhou meu carro ali, cara. Eu falei: você está feliz? Não, eu não estou feliz. Mas eu decidi que isso não vai atrapalhar o meu dia. Diga graças a Deus. Agora, eu fiz isso que eu sou bom, irmão? Não, querido. A minha vontade era de esculhambar com ele. Mas foi Deus mandando eu me humilhar. Então, quando eu me humilho, ninguém consegue me humilhar. Amém? Diga graças a Deus. Então, querida, a cura interior é você olhar para dentro de você. Não existe libertação se não há confronto, de abandonar o lixo da sua alma. E aí vem a cura. Deus vem com graça e te ajuda a descer. E quando você desce, Ele pega na sua mão e diz: agora você pode subir. Aleluia. Feche os seus olhos aí onde você está. Dá uma olhada para dentro de você agora. Dá uma olhada para dentro de você. Nós vamos fazer algumas orações. Os intercessores aí vão nos ajudar. Agora você não vai abrir os seus olhos para olhar a vida dos outros. Essa é uma oração de conserto. Você vai olhar para dentro de você. De acordo com o que eu vou falar, os intercessores vão até você, vão colocar a mão em você e vão orar por você. Depois vai mandar você sentar novamente. Recebeu a oração, você senta. Feche os seus olhos. Eu quero que fique de pé agora. Não, peraí, deixa eu falar, mas vai ficar de pé. Somente, presta atenção. Para de olhar, olha para frente, fecha os olhos. Você que tirou o sangue de alguém numa briga, numa contenda, você derramou o sangue de alguém, e às vezes esse sangue inocente clama do céu, da terra até o céu. Você que participou de brigas, de contenda, feriu alguém.